legislação e conte comigo para eventuais dúvidas. Vamos lá! Vamos agora falar sobre ação cambial. Título entregue, negócio feito, data de vencimento, não houve pagamento. Então, nasce o quê? Nasce o direito de cobrar aquele título, né? Nós temos o protesto, que ele é feito de forma extrajudicial e que terá influência aqui no judicial. Então, prestem atenção quanto a isso. E aqui eu vou passar para vocês as características da ação que é específica para a cobrança de títulos de crédito, tá? Então, assim, ação monitória, ação de cobrança, eu não estou falando delas aqui, eu estou falando de ação cambial, diferente, tá? Vamos lá. Primeiro, a grande vantagem do credor com a emissão de um título de crédito é o fato dele se constituir como título executivo extrajudicial, tá? Então, está previsto no artigo 784, inciso 1º do CPC. Então, ele deixa claro, é um título executivo extrajudicial. Não necessitando, portanto, sua cobrança judicial de prévia ação de conhecimento. O que significa isso? Eu já posso ingressar com a ação executando aquele título para pagamento. Não será questionado ali, naquele momento, desde que eu cumpra todos os prazos, qual é a relação jurídica que está sendo questionada, tá? Então, por exemplo, recebi um cheque do João e quando eu fui compensar aquele cheque, ele caiu sem fundos, né? Eu protesto e ingresso com uma ação cambial. Não será questionado, desde que eu cumpra os prazos, qual foi a relação? O que eu comprei? Foi uma bicicleta? Foi um carro? Foi um mouse de computador? Pouco importa a relação, tá? Porque o título tem essa força executiva, desde que eu cumpra todos os prazos. Não esqueçam disso, tá? A ação de execução de título de crédito pelo seu não pagamento no prazo denomina-se ação cambial. Então, esse é o nome da ação. Essa força executiva, ela faz com que não tenha aquela fase de conhecimento do processo, em que eu falo qual é a relação, se está a parte contrária, ela contesta, vai ter audiência, vai ter uma sentença. Aí sim, com a sentença que viraria o quê? Um título executivo. Então, o judicial. Nesse caso aqui, desde que eu cumpra os prazos, não há necessidade, já posso ir para a parte executiva, tá? Para execução. Essa ação é voltada para isso. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo da ação cambial é o legítimo possuidor do título, que presumivelmente detém o crédito nele representado. Sujeito passivo é o devedor principal do título, bem como qualquer coobrigado, desde que o credor tenha promovido o protesto no prazo legal. Olha que interessante. Tenha promovido o protesto no prazo legal. Quem são os coobrigados? Lembra que um título ele pode ser endossado, né? Dei um cheque para a Joana porque eu comprei lá, comprei uma bicicleta da Joana. Joana, com aquele título em mãos, que o título é dinheiro, ela vai e negocia com o Paulo. Ok. Paulo foi até o banco compensar aquele cheque e estava sem fundos. Paulo vai ter que protestar aquele cheque para coobrigar tanto Joana quanto eu nessa ação. Se ele não protestar dentro do prazo, não vai ser uma ação cambial que ele vai utilizar. Ele pode usar uma ação monitória, que vocês vão ver no direito processual, tá? Com maiores detalhes. Aqui é só uma prévia, porque nossa ação aqui é a cambial. Então, ele precisa protestar no prazo para poder utilizar essa ferramenta aqui e cobrar quem? Os coobrigados, tanto eu quanto a Joana, nesse processo, tá? Para eu participar do polo passivo dessa ação. A obrigação cambial é solidária, podendo ser cobrada integralmente de qualquer das pessoas constantes no título. Então, ele poderia, por exemplo, cobrar tanto de mim, que foi eu que saquei o cheque, eu que emiti, quanto a Joana, que endossou o cheque. O foro do local do pagamento indicado no título, tá? Por isso que o título lá, local de pagamento, bem escrito por conta disso, tá? Lá vai ser o foro. A apresentação da carta original, completa em seus requisitos e sem rasuras, é documento essencial para a propositura da ação cambial, devendo a inicial ser rejeitada na sua falta. Precisa de ter em mãos o título, sem rasura, totalmente preenchido, tá? Não pode faltar nenhuma informação.
A defesa, nesse processo, para o réu, chama-se embargos à execução, e o ônus da prova é do executado. O executado seria o réu, tá? Vamos para mais características. Prescrição para propor ação. Vencido o título, nasce para o titular do crédito a pretensão de executá-lo, via ação cambial, que se extingue com a prescrição, no prazo estabelecido pela lei uniforme ou nas leis específicas. Vamos primeiro aqui falar de letra de câmbio e nota promissória. Aplicam-se os seguintes prazos: 3 anos para a cobrança contra o devedor principal ou seus avalistas. Devedor principal numa letra de câmbio, lembra que tem uma pessoa que deve para outra e foi emitido um título para, em vez de eu pagar para quem eu devo, eu pago para outro, né? Então eu tiro o foco. Esse devedor principal tem 3 anos para a cobrança, e das pessoas que são seus avalistas. Se tiver aquele garantidor, lembra que o avalista, ele é aquele que garante, caso o devedor não pague, o avalista vai garantir o pagamento. 1 ano para a cobrança de qualquer dos coobrigados. Coobrigados, lembra que pode ser endossado, né? Então, tem esse prazo, prestando atenção quanto ao protesto. 6 meses quando se tratar de direito de regresso do obrigado que pagou. Então, digamos que o título de crédito foi endossado por 2 vezes. Um exemplo, tá? Protestei dentro do prazo. Um dos coobrigados, né, que endossou, fez o pagamento. E ele tem 6 meses para ingressar com a ação em face do devedor principal para reaver aquele valor que ele já pagou, tá? Uma ação regressiva. Querendo voltar-se contra o outro coobrigado. A execução contra o devedor principal seguirá sempre o prazo mais largo de 3 anos, tá? Continuando, quanto à duplicata. Aplicam-se os mesmos prazos que eu acabei de falar, com exceção ao direito de regresso dos coobrigados, uns contra outros, que será o de 1 ano, né? Eu tinha falado para vocês que na nota promissória e na letra de câmbio eram 6 meses, que são 6 meses, né? A prescrição, e na duplicata será de 1 ano, tá? Agora, quanto ao cheque, o prazo é mais curto, então preste atenção, porque quem vai trabalhar com cobrança, né, quem for direcionar o seu trabalho, a sua especialidade aí na advocacia para cobrança, preste atenção com esse prazo. E o cheque a gente trabalha muito com ele. No que tange ao cheque, os prazos são mais curtos, serão sempre de 6 meses. Seja contra o sacador, né, quem emitiu o cheque, endossantes, ou o direito de regresso de um coobrigado contra o outro, tá? Então, 6 meses para tudo no cheque, então prestem atenção. Os títulos de crédito atípicos, sabe aqueles que ainda ainda não são formulados, que podem ser feitos desde que cumpram todos os requisitos que a lei estabelece? Tá? Então, não estou falando aqui nem do cheque, nem da duplicata, nem da nota promissória, nem da letra de câmbio. Estou falando de outras espécies de títulos que podem ser criados, tá? Regulamentados pelo Código Civil. Prescreve no prazo de 3 anos, em qualquer hipótese, conforme no artigo 206, inciso 8º, do mesmo diploma legal, tá? Então, os outros títulos de crédito. Bati a mão aqui, desculpa. Prescrita a ação cambial, acompanhe aqui comigo, ainda será cabível a propositura de ação de conhecimento com base no locupletamento sem causa do devedor principal do título, prevista no Decreto 2044 de 1908, para a letra de câmbio, nota promissória e duplicata, e na Lei 7.357 de 85 para o cheque, enunciado 463, da Jornada de Direito Civil, do CJF. Seguinte, existe a possibilidade, né, de você ingressar com uma ação, não sendo mais ação cambial, porque já está prescrita com os prazos que eu passei para vocês, mas serão outros tipos de ação. Por exemplo, não obstante, surge como opção para o portador do título prescrito a ação monitória. Afinal, a cártula não deixa de ser um documento escrito. A prescrição desnatura sua eficácia executiva, mas ele continua a representar uma obrigação contraída pelas partes de pagar determinada soma em dinheiro. É inclusive entendimento simulado pelo STJ, estampado pelo verbete 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.
Então, mesmo que ocorra a prescrição para ação cambial, existe a possibilidade, por exemplo, do cheque, uma ação monitória, tá? Só que vai ser muito mais moroso, né? Nós teremos vários trâmites processuais para que isso ocorra, até chegar na fase executiva, que a ação cambial ela já começa na execução, tá? Coloquei para vocês uma explicação bem breve sobre os tipos de ação, tá? Vamos começar de baixo para cima, só para ser diferente? Ó, ação cambial, que é essa que eu acabei de falar para vocês. A ação cambial, execução de título extrajudicial, que é a ação da qual o autor exequente requer o provimento jurisdicional com o interesse de obrigar o réu executado a cumprir determinado direito consubstanciado em título executivo. Assim, conforme o artigo do 783 e 784 CPC, a ação de execução fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Essa é a ação cambial. Só que vamos comparar agora com a ação monitória. Ó. Artigo 700 do CPC prevê que esta ação pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia do título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, por exemplo, o pagamento de quantia de dinheiro. Tá? Então, assim, ele está em o título, mas ele está prescrito. Então, ele vai usar a ferramenta da ação monitória. E a ação de cobrança, né? Qual é a diferença? A ação de cobrança é uma ação de conhecimento e, portanto, seguirá todas as fases do procedimento comum, com o saneamento do processo, realização de audiências instrutórias, enfim, com larga observância do contraditório, a fim de permitir a formação de uma convicção completa do magistrado. Tá? Então, a ação de cobrança ela tem um caminho mais longo do que comparado com a ação cambial, que já começa na execução, ou com a monitória, que eu tenho um título, mas ele está prescrito. Tá? Então, são ações diferentes. A ação de cobrança vai ter a fase de conhecimento, ela vai ser mais extensa. A ação monitória ela vai ser mais breve, né, do que a ação de cobrança, mas eu tenho um título em mãos sem eficácia. Tá? E a ação cambial é a mais eficaz. Então, cumpre os prazos, observe lá o protesto, prazos para protestar, né, para o título executivo extrajudicial e não perca o prazo para ação cambial, ok? Acredito que eu tenha explicado aqui, qualquer dúvida eu fico à disposição. Até mais, gente. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui, estou à disposição para eventuais dúvidas. E vamos para mais uma aula. Tchau, tchau, até daqui a pouco.